Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E tem que acreditar, porque o título desse vídeo é Ataque em Crise. O Vasco finalizou 54 vezes em 3 jogos contra o Bahia, Olímpia e o Santos. Contra o Bahia, 14 finalizações. Contra o Olímpia, pasme, 21 finalizações, 0 gol. Contra o Santos, 19 finalizações, 0 gol. Restam 16 jogos. Dos 16 jogos são 48 pontos. Desses 48 pontos, o Vasco tem que fazer 24, né? Lembrando que desses 3 jogos contra o Bahia, o Olímpia e o Santos, o Vasco fez apenas 2 pontos. E aí realmente fica difícil. Conquistar 24 pontos no Campeonato Brasileiro até o fim da temporada é impossível? Não, não é impossível. Mas se torna difícil com esse atual elenco. Agora a pergunta que se faz é o seguinte: por que o Vasco contrata mal? Sendo ele o quarto time na temporada que mais investiu, perdendo apenas para o Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E aí, o que vocês têm a dizer? O time, ao meu ver, não encaixa, não entrosa, não entra em campo, né? Dorme, apaga. E aí, filho, acontece o que aconteceu contra o Santos. Fora os erros individuais. Léo Jardim teve 2 chances de se, vamos dizer assim, de redenção. E falhou nas 2 vezes, né? Aí realmente fica difícil. Puma Rodrigues também, um jogador que era para estar marcando o Gabigol e realmente deixou o Gabigol livre para poder marcar frente a frente ao Léo Jardim. Então, realmente, os erros individuais que acontecem dentro do Vasco da Gama custa caro e às vezes nós pagamos por esses erros e estamos aí na zona de rebaixamento por conta de erros individuais. Jogadores que muitas das vezes não pensam, treinam e na hora do jogo consegue fazer tudo ao contrário, não consegue ter uma personalidade ali para poder estar marcando. Agora, o seguinte, galera, o Vasco consegue insistir em jogadores que vêm por aposta. E aí realmente fica difícil nós acharmos um jogador matador, um jogador que consiga fazer a diferença dentro do Vasco da Gama. O Vasco ainda não achou, ainda não conseguiu encontrar o centroavante matador, né? E no atual momento insiste com o John Mercado, que é um ponta ofensivo, está insistindo com esse garoto aí de 24 anos, né? Um ponta ofensivo, está insistindo também com o Diego Carlos, que é um zagueiro. Dizem que esse aí é um dos melhores zagueiros, então se vier vai vir para ser titular, né? Assim como o Santiago Sousa e o Colídio. Aí parece que esse zagueiro Diego Carlos é um cara bom. E o Vasco agora também está de olho no Alexander do Atlético Mineiro, né? O Santos saiu da parada e o Vasco agora entrou. Porém, esse Alexander é um volante. Não sei para que eles querem mais um volante, né? É o que eu tô falando, né? O Vasco, ele, porra, meu irmão, tá batendo cabeça. Tem scout, tem comissão técnica, tem um monte de gente ali que entende de futebol e mesmo assim o Vasco consegue contratar jogadores que vêm apenas para ser aposta, não vem para ser titular. Agora, o Vasco precisa fazer uma espinha dorsal nessa janela agora, imediatamente até o dia 11 do mês que vem, que é trazer um zagueiro bom, trazer um meia de criação bom e um centroavante bom, ou seja, com 3 contratações pontuais para vir como titular absoluto. Vamos fazer essa espinha dorsal, o zagueiro, meia de criação e o atacante, filho. Porque não adianta encher o meio de campo de volante onde ninguém pensa, onde ninguém cria, ninguém faz nada. Então a gente precisa de um meia de criação. Traz o Felipe Coutinho de volta, se vira, mas põe um meia de criação ali brabo para poder distribuir essa bola certamente. E aí, filho, tem os pontos ofensivos, tem o restante do time, mas precisamos acertar pelo menos nessas 3 últimas contratações para que o Vasco possa deslanchar no campeonato. Então é isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Tamo junto, Saudações Vascaína. E quem quiser, puder, tá aí o link para poder estar comprando o livrinho, para poder, né? O time já não tá bem. E a gente ainda achar que nossos filhos vão querer ser vascaíno, filho, fica difícil. Então temos que incentivar a garotada aí a ser vascaíno, senão a molecada vai pular pro outro lado, porque o muro tá baixo. Valeu, tamo junto.